Então vamos começar a nossa brincadeira de hoje, né? Essa é realmente uma das coisas que eu acho mais interessante. A gente pode fazer uma implementação bem legal. Vamos falar sobre conjuntos, né? Conjunto é uma estrutura bem interessante dentro do Java. O conjunto, ele segue a ideia dos conjuntos da matemática, né? Quando você tem um elemento lá dentro, ele não se repete. Um conjunto não tem duas vezes o mesmo elemento. Isso é uma coisa bem interessante, ou seja, um conjunto não permite a inserção duplicada de elementos. Bom, se vocês estão imaginando que um conjunto não permite a inserção duplicada de elementos, eu acredito fortemente que vocês devem de estar lembrando das disciplinas iniciais do curso de vocês. E aí tinha alguns exercícios, principalmente lá nas listas de arrays, né, que falava assim: crie uma lista e não permita a inserção de elementos duplicados. Aí você falava: puxa vida, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Dá um trampo gigantesco, é muito trabalhoso. E era mesmo, cara, eu concordo com vocês, é trabalhoso pra caramba fazer isso daí. Porém, com conjuntos, a gente não tem esse problema. Se a gente utilizar um conjunto, é só tentar inserir. Ele não vai permitir a inserção de elementos duplicados. Isso daí é uma vantagem muito grande para a gente. Vamos então iniciar a brincadeira do dia. Vamos fazer aqui, vamos criar uma classe conjunto. Vamos estudar ela hoje. Vamos ver como que ela se comporta, né? O que ela tem de característica. Então tá aqui, conjuntos. E aí a gente já começa a nossa brincadeira, né? Um conjunto, então, ele tem algumas coisas que a gente vai precisar montar. Eu vou fazer, então, uma classe para representar um conjunto, e essa classe para representar um conjunto vai ser a nossa diversão de hoje, né? A gente vai fazer isso daí de uma forma bem interessante. O que a gente vai fazer primeiro é criar uma lista para a gente poder trabalhar, para montar o nosso conjunto. Então, vamos fazer lá um private. Vamos utilizar uma linked list. Vamos inserir strings por enquanto, porque fica mais rápido, né, para a gente trabalhar, não tem que criar uma outra classe para a gente brincar. Só que aí o que acontece? Essa daqui vai se chamar uma tabela. A gente vai fazer uma tabela. Vai ser o nosso conjunto. Ele vai ser igual a new linked list. E também de string. Perfeito. E aí, opa. E aí tá lá a chamada do nosso construtor. E aí bateu um negócio muito interessante. Por quê? As listas, né, são legais para a gente trabalhar, são bem interessantes, mas só que a gente precisa fazer uma importação. Então vamos fazer aqui, né, um import java.util.linked list. Beleza. Isso daqui já é totalmente funcional. Para a gente, uma linked list já vai funcionar. Ela já vai resolver bastante coisa. Mas só que eu tenho um problema. Eu quero criar uma forma de não permitir inserção de dados repetidos, né? Por quê? Eu vou criar aqui o meu testa, né? O meu usa conjunto para a gente verificar aqui, iniciando pelos testes, que eu acho que é é, mais, mais útil nesse momento, né? Vamos fazer aqui, usa conjunto. Então, vou usar meus conjuntos. Tá lá meu usa conjunto, bonitinho. A gente vai fazer algumas implementações e a gente vai testar esse usa conjunto. Vamos começar pelos testes, né? A gente precisa fazer alguns testes para verificar o funcionamento. Então, usa conjunto. Tá? Pagando demais, né? Usa conjunto. E aí o que acontece? Imagina que a gente vai ter que criar um conjunto, né? Então a gente teria que criar aí um conjunto e a gente fez um conjunto a partir de uma linked list, como a gente tinha visto. Então, import
java.util.linkedList. Beleza, a gente já tem nossa linked list, vamos criar ela, linked list de string, para a gente poder inserir. Vamos chamar isso daqui de conjunto, igual, new, linked list de string. Beleza. Se eu for tentar adicionar, então imagina aqui que se eu imprimir esse cara, então se eu fizer lá meu system.out.println, se eu mandar imprimir esse conjunto, vamos ver o que acontece. Rodou, beleza, eu imprimi meu conjunto está vazio, então beleza, linked list está funcionando. E aí eu quero adicionar. Então, eu vou pegar e vou adicionar um elemento na minha lista. Então, vou tentar adicionar. Adicionar, então vamos lá, conjunto, ponto, adiciona, e eu vou adicionar agora o Antônio. Vou adicionar o Antônio na nossa lista. Perfeito. Está lá o Antônio. Se eu fiz isso daqui, vamos imprimir para ver o que aconteceu. Ó, bonitinho. Agora nós temos o Antônio dentro da nossa lista. Bacana, tá lá. O problema tá aqui. Isso daqui é o nosso problema. Eu posso inserir o Antônio de novo. Então vamos lá, rodar. E aí, olha só, ficou Antônio, Antônio. Esse comportamento eu não quero. Eu quero que ele não consiga inserir o Antônio mais de uma vez. Então isso daqui eu não gostaria que acontecesse. Como que você imagina, né? Então, para fazer isso aqui, eu teria que primeiro verificar se o Antônio existe dentro da lista, né? Ele teria que fazer lá, verificar dentro do contents. Só que se a gente utilizasse lá para verificar o com o contents, o que a gente já viu a implementação da linked list, o contents, cara, ele é O de N, ele vai iterar a lista toda, até achar o elemento, né? Ou não achar. Se ele achar, ele não vai inserir, né? Se ele não achar, ou seja, ele tem que varrer todo mundo, não achar, então ele tem que passar por todo mundo, não achar para permitir a inserção. Isso é horrível, é horrível, 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 horrível. Porque o que acontece? Nesse momento, se você for imaginar, uma inserção deixou de ser algo extremamente rápido, que seria O de 1, e passou para O de N, né? De velocidade instantânea, constante, ele passou para linear. E aí, linear, quanto mais elementos, pior a performance. E aí, né? Vamos brincar mais um pouco aqui. Vamos colocar mais um para a gente ver. Se eu inserir, por exemplo, o Rogério, vamos colocar aqui Rogério. Rogério. Tá lá. Belezinha, compilou. Ficou Antônio, Antônio, Rogério. Eu queria só um Antônio, né? Então, a gente viu que esse comportamento daqui não ficou legal. Eu tenho que testar de alguma forma. Então, esse testar de alguma forma é o que a gente tem que fazer de implementação no nosso adiciona. Então, vamos ver como que a gente faria, né? Se eu fosse utilizar o meu conjunto e fosse criar lá o meu adiciona. Então, vamos imaginar aqui public void adiciona. E aí a gente vai fazer o nosso adiciona. O nosso adiciona vai receber uma string, eu vou chamar essa string de palavra, né, para ver lá um nome, uma palavra, e aí a gente vai fazer a implementação. O que acontece agora? Eu teria que verificar se ele já existe, né? Então, se eu fosse verificar, if, aí eu vou fazer o quê? Nossa tabela, ponto, contents, e aí eu vou passar essa palavra daqui, palavra. Fechou aqui, abriu e abriu. Então, eu posso testar aqui. Se não contiver o que eu estou procurando, aí eu vou pegar e fazer o quê? Vou adicionar, né? Então, eu utilizaria lá minha tabela.add, e aí eu vou colocar minha palavra dentro, né? Palavra.
Mas é justamente isso que eu não quero, é que o contains ele vai iterar todo mundo, né? Então é odd n para mim é ruim, eu queria odd 1, né? Queria que fosse extremamente rápido isso daqui. E aí, como que eu posso fazer algo extremamente rápido? Eu poderia usar uma técnica, né? Vamos ver se essa técnica ficaria legal. E se eu criasse uma forma de cada palavra entrar num lugar, né? E eu consegui recuperar essa informação sabendo pelo conteúdo, né? Eu sei o conteúdo, eu sei onde que ela está. Bem, uma das formas, já que eu estou lidando com palavras, imaginando que são strings, deixa eu ver. E se eu pegasse e organizasse agora meus objetos da seguinte forma? Todos os objetos que começam com a mesma letra, eu coloco no mesmo lugar. Então, eu vou falar assim, todo mundo que começa com a letra A, vem para cá. Todo mundo que começa com a letra B, vem para cá. Todo mundo que começa com a letra C, vem para cá. Todo mundo que começa com a letra D, vem para esse ponto. Todo mundo que começa com a letra E, vem para esse ponto. E eu tenho locais específicos para cada tipo. Então, para cada posição de letra, para cada uma das letras, eu posso guardar ele em um local. Eu acho que essa é uma ideia interessante, porque agora eu consigo acessar rapidamente, né? Ficou bem rápido esse acesso. Então, para fazer isso, eu precisaria de ter um array de 26 posições, né? Que é a quantidade de letras do alfabeto. Então, se eu tiver um array de 26 posições, eu consigo achar rapidamente para ver se o que eu estou procurando contém lá ou não. Eu estou dividindo o meu trabalho. Eu posso não chegar em odd 1, mas eu vou ficar bem rápido, né? Porque aí eu vou procurar num conjunto menor de dados. Ao invés de procurar em tudo, eu procuro num conjunto menor de dados. Estou montando uma matriz, né? Dá para montar uma matriz dessa forma. Então, a primeira posição é A, aí ali eu guardo todo mundo com A. A segunda é B, eu guardo todo mundo com B. Eu posso fazer isso. Eu acho que fica legal. Fica bem interessante. Vamos montar, então. Como que eu monto, né, uma matriz para fazer isso daí? Bem, é bem simples, na verdade, né? Eu tenho que fazer uma linked list de uma linked list. Então, isso daqui é o que eu tenho que fazer. Uma linked list de uma linked list de string. Eu vou fazer uma linked list de uma linked list de string. Então, tá aqui a nossa montagem. Essa linha é grande, mas é isso, ó. Eu montei uma linked list que dentro dela tem uma outra linked list. E agora sim, o que eu vou fazer? Eu vou falar para ela o seguinte, eu preciso ter quantas linked list dentro, né? Da primeira, né, essa primeira aqui, precisa ter quantas dessa aqui dentro? Quantas listas de string eu preciso? Bom, se a gente usou a técnica da primeira letra para organizar, eu posso imaginar então que eu teria, na verdade, 26, que é a quantidade de letras que tem o alfabeto. Perfeito. Então a gente vai fazer aqui um for que vai iterar em 26 posições. A gente vai ter que ir 26 posições. Só que como a gente sempre começa da posição 0, né? Então vou iniciar int i igual a 0 e menor que 26, né? Então de 0 a 25, 26 posições. E mais. Perfeito. Aqui o que eu vou fazer agora, né? Quando eu montar, eu vou criar aqui a minha tabela .add, vou adicionar, e aí o que eu vou adicionar na minha tabela, né? Vou adicionar uma nova linked list de string. Tá lá o que eu vou fazer, estou chamando o construtor dela. Então tem que chamar o construtor, é o método construtor de uma linked list. Então estou instanciando uma nova linked list. Quantas linked lists novas eu vou criar? 26, uma para cada letra do meu alfabeto. Aí fica legal, porque aí, se eu pegar e fizer uma função, né, que calcula esse índice, eu posso chegar e descobrir aonde que eu vou colocar. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, eu teria que fazer essa função para calcular esse índice. Eu acho que a primeira coisa que eu deveria me preocupar é fazer essa função. Essa função é interna, ela não precisa ser jogada para fora da classe. Então, private, ela vai devolver o índice, né? Int. Então, vamos ver um nome legal. Calcula índice, né, da tabela. Acho que fica bem interessante. Ela vai calcular o índice. Calcula índice da
tabela. A gente vai fazer isso aqui, calcula índice da tabela. Legal. E esse calcula índice da tabela, o que que ele vai fazer, né? Esse calcula índice da tabela, ele vai ter que dizer aonde que minha palavra vai ser jogada, em qual posição que ela vai ser jogada. Logo, eu vou passar para ele a palavra para ele poder analisar e ver em qual posição que ela vai entrar. Palavra. Legal. Como que eu posso calcular esse índice, né? Bem, vamos pensar, né? Como que eu posso calcular? Eu tenho que pegar a primeira letra. Como que eu pego a primeira letra de uma palavra, né? Para pegar a primeira letra de uma palavra, então, palavra, eu quero pegar o primeiro caractere dela. Como que eu pego o primeiro caractere? Charette. Peguei o primeiro caractere. Perfeito, né? Isso aqui pega o primeiro caractere dela. Muito bacana. Então, para pegar o primeiro caractere dela, Charette. Só que para a gente facilitar um pouco o nosso caso, eu não tenho 52 posições, eu tenho 26, então para mim não faz diferença se é letra maiúscula ou letra minúscula, eu vou jogar tudo para o mesmo case, só para a gente poder entrar com letras maiúsculas e minúsculas e elas serem jogadas nos mesmos locais, né? Então vou fazer o seguinte, to lower case. Então, estou jogando tudo para minúsculo. Joguei tudo para minúsculo e vou calcular, vou pegar o primeiro caractere do minúsculo. Então, transformei minha palavra para minúsculo, peguei o primeiro caractere dela. Beleza. Peguei o primeiro caractere dela. E o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou dividir por 26. Então, se eu dividir por 26, eu vou saber em qual posição que ele vai entrar. Testa aí que vai dar certo. Confia no tio. Porque de pai eu tô longe por enquanto. E isso aqui, ó, return. Eu vou retornar isso aqui. Ou seja, eu tenho 26 posições no meu array. Se eu dividir por 26 a letra que sair, ele vai sair uma das 26 posições possíveis, né? De 0 a 25. Então, se eu divido por 2, se eu quero dividir um número por 2, quais são as possibilidades que eu tenho? 0 e 1. São as duas possibilidades. Se eu dividir um número por 3, vou dividir um número por 3. Quais são as possibilidades? Pode ser 0, que ele é divisível por 3, pode restar 1 ou pode restar 2. Então, tem essas possibilidades. Mas você viu que ele nunca chega ao 3. Se eu dividir por 26, pode restar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, até o 25, que é exatamente as posições do meu array. Legal. Isso daqui vai fazer com que a gente calcule um índice aonde eu vou jogar, em qual dos 26 linked list que eu tenho, que eu vou colocar a palavra. Aqui ficou legal. Agora, a nossa sacada é, vou implementar então o meu método contém. Então, vamos fazer lá o método contém. Como que o contém vai funcionar, né? O contém ele vai funcionar da seguinte forma. Eu preciso do contém. Eu tenho que fazer o meu contém aqui para ver se ele fica bacana, né? Se ele fica rápido. Então, vamos fazer o nosso contém. Então, vou deixar ele público. O contém devolve booleano para ver se sim ou se não, né? Boolean contém. E aí o contém ele retorna ele recebe, né, a palavra que eu estou pesquisando. Então eu tenho que procurar a palavra e verificar se essa palavra existe. Então vou passar a palavra aqui, string palavra. Beleza. Como que eu vou verificar se contém? Bem, eu já tenho como calcular o meu índice. Então, quer dizer que eu preciso descobrir em qual das minhas listas ele está. É o primeiro passo, eu tenho que descobrir, então, em qual das minhas listas ele está. Isso daí é importante. Então, vou criar aqui um int índice. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso calcular para saber. Opa, eu já tenho, né? Olha lá. Calcula índice da tabela passando a palavra. Calculei o índice da tabela passando a palavra. É isso daí que a gente está fazendo aqui. Só dar uns espaçamentos aqui para ficar mais fácil de ver, né? Acho que para não ficar tão tumultuado. Aí o que acontece? Eu calculei o índice. Perfeito. Depois que eu calculo o índice, eu preciso agora pegar qual das minhas 26 listas e verificar se aquela palavra contém lá dentro, né? Então,
eu vou pegar lá na minha tabela. Como que eu faço para pegar um dos meus índices, né? Vou colocar aqui, ó, get índice. Ele vai pegar no índice. E aí, esse cara daqui, ele vai me resultar num link de list. Ele vai me dar uma das 26 links de list que a gente tem. Já que ele vai resultar em uma das 26, eu posso pegar agora e aplicar o contains que eu estava usando, né? Aqui embaixo, né? Eu estava usando o contains direto, eu posso aplicar aqui. Contains. E aí sim eu verifico, né? Se a minha palavra está aqui dentro. Se minha palavra estiver aqui dentro dessa link de list, é interessante, porque agora, vamos imaginar assim, eu tenho 7 nomes com A e 12 nomes com B. Se eu tivesse a somatória disso tudo, 7 mais 12 daria 19, eu teria que pesquisar em 19. Mas agora eu não pesquiso em 19. Eu descubro em qual das listas que eu vou ver, uma tem 7, eu vou pesquisar somente em 7, a outra eu vou pesquisar somente em 12. E aí você consegue ver que a sua pesquisa, que era muito grande, ela diminuiu. A gente conseguiu fazer aí uma diminuição considerável do tamanho do nosso range de pesquisa. Aí fica mais rápido. Legal. Eu já peguei. Pô, então esse cara daqui, ele verifica se contém. Então dá um return direto, ó. Return. Ele vai retornar se contém ou se não contém. Então eu verifico com o meu contém, pego em qual link de list que eu vou, né? Vou achar em qual link de list que eu vou procurar. E isso daqui retorna a link de list que eu quero. E aí eu verifico se dentro dessa lista, uma das 26, se a palavra que eu estou procurando, se ela está ali dentro, porque eu já sei qual que é a primeira letra, eu já sei aonde que eu vou procurar. E isso daqui fica legal. Muito bom. Já que eu tenho esse método contém, eu posso agora vir aqui e chamar, né? Contém. Posso pegar e chamar contém. Aí eu vou passar a minha palavra. Se contém a palavra, se não, né? Perdão aqui, né? Se não contém, olha lá, se não contém a minha palavra, quer dizer que eu posso adicionar. Só que eu não posso adicionar em qualquer lugar, né? Eu não posso adicionar em qualquer lugar. Eu tenho que saber aonde que eu vou adicionar, né? Sim, eu tenho que saber aonde que eu vou adicionar. Como que eu descubro aonde adicionar? Então, o descobrir aonde adicionar, a gente já sabe, que é muito fácil para a gente agora. A gente já tem, ó, isso daqui faz com que a gente descubra em qual das nossas listas eu tenho que adicionar. Então, a gente vai descobrir em qual das nossas listas adicionar. Eu tenho 26, estou pegando e descobrindo agora em qual que eu vou adicionar. Beleza. Como que eu adiciono? Pô, a gente pega a lista, então a gente pega a lista, isso aqui pega a lista, e depois a gente adiciona. Então, pega a lista e depois a gente adiciona. Simples desse jeito, a gente pega a lista e adiciona. Ficou fácil? Ficou, né? Eu acho que ficou muito fácil. Porque esse aqui é o pegar na lista, olha lá, pega na lista. E aí, só chamar o adiciona. Depois eu vou fazer uma implementaçãozinha, uma modificação que eu acho que vai ficar mais claro ainda, né? Então, esse cara daqui descobre em qual lista que eu vou colocar, pego essa lista e adiciono nela. Perfeito aí, ó. Tô fazendo exatamente o que eu tinha falado, né? Eu pego e descubro qual que é a letra inicial da palavra, eu descubro aonde que ela vai entrar, né? Opa, descobri, é nessa posição. Vou lá e adiciono naquela posição a palavra. Isso daí faz com que fique muito mais fácil, né? Para a gente poder manipular o nosso contains. O nosso contains agora, ele vai procurar vai procurar nas palavras de mesma letra, né? E aí já ficou legal. Eu acho que já ficou bem bacana. Nosso espalhamento aqui aconteceu legal. E isso é um termo interessante. Aqui eu estou adicionando. Vamos fazer então o remove, né? Já que a gente já adiciona, vamos fazer um remove. Public void remove, e aí eu vou remover uma determinada palavra. Então, vamos remover uma determinada palavra. Estou adicionando uma palavra, eu quero agora remover uma palavra. Como que eu faço para remover uma palavra? Vamos ver. Primeira coisa, a gente verifica se ela existe.
Se ela existe, eu mando remover. Ou seja, é esse código daqui de cima, exatamente, olha lá. Então, verifico se existe, só que aqui não é add, aqui é remover. Remove, acabou. A gente chama aí a remoção dela. Mesma coisa, se eu estou tentando remover uma palavra, eu vou pegar qual das minhas listas ela pertence e vou lá e removo especificamente dela. Pô, ficou bem interessante. Então, a gente já fez aqui quais métodos? A gente fez o nosso construtor, que ele cria 26 listas dentro da nossa lista. A gente fez um calcula índice para saber aonde que a palavra tem que entrar. A gente fez um contain nosso para verificar se a palavra está dentro dessas listas, só que ele pega de uma lista específica, de uma das 26 listas específicas. Ele adiciona também, verificando se não contém. E por que a gente está rodando no remove o contém, né? Opa, perdão, o remove é se contém, né? Porque se não contiver, eu não faço nada, não vou ter problema nenhum. Então, se contiver, né, se a palavra para existir dentro da minha lista, eu vou lá e removo ela. E é isso daí, né? Eu acho que essa implementação agora ficou legal. Eu acho que aqui, para a gente fechar o pacote do dia, a gente deveria implementar pelo menos um toString para facilitar a vida, né? Então, public string toString, e aí a gente implementa ele, ó. E aí, arroba override. Tá aí. E agora o que eu vou fazer? Return. E eu vou chamar o toString da minha tabela, já vai facilitar. Vai ficar uma impressão grandona, mas eu acho que vai ficar bacana, vai ficar fácil de entender, né? Tabela.toString. Estou chamando o toString da linked list e ela vai chamar o toString de cada uma das 26 linked list dentro dela. É isso daí que ela vai fazer já. Legal, bacana, ó. A gente compilou, pô, deu certo. O que a gente vai fazer agora? Agora esse cara não precisa mais, a gente não vai usar ele. A gente vai substituir esse cara daqui, né? Esse cara daqui a gente vai substituir por conjunto, que é o nome da nossa classe. Substitui no documento, olha lá, conjunto new conjunto. Beleza. Agora vamos compilar. Opa, vamos ver aqui. Ah, não tem add. Realmente, a gente não tem add, né? Ctrl C, Ctrl H, a gente tem adicionar. Substitui em todos, compila novamente. Perfeito, bonitinho, compilando o nosso código. Então vamos ver agora, tem esses 3 nomes, né? A gente viu que ele estava duplicando. Compilei, rodei, e aí você fala, nossa, não estou enxergando direito, eu vou estender aqui. Olha só, quando eu crio meu conjunto, né? Meu conjunto está vazio, ó. Olha lá, ele está vazio. Tem nada. São 26 posições vazias. E aí eu mando adicionar o Antônio. Ó, ele adicionou o Antônio aqui em uma das posições. Beleza. Aí eu tento adicionar o Antônio de novo. Ele viu que o Antônio já existia, ele não sobrescreve, ele não faz isso. Ele pula. Então, ó, só ficou um Antônio novamente. Aí eu tento inserir o Rogério. Ó, o Rogério aqui, ele inseriu. Ah, mas o A não está na primeira posição. O que eu não quero é que tenha A e B junto, né? Eu quero que cada nome fique em uma posição específica da minha lista. Se isso daí acontecer, eu estou fazendo uma função de espalhamento bem interessante. E essa função de espalhamento, né, é muito interessante para a gente. Olha só, vamos analisar aqui o que está acontecendo. Eu vou inserindo, independente do case da palavra, né? Ele vai pegar a primeira letra e vai descobrir aonde que eu insiro. Então, é uma sacada bem legal. Então, a gente tem que ver aqui se contém, né? Então, vamos pegar aqui. Olha só. Se eu tentar inserir, ele tem um erro clássico, né? Esse aqui é... E se eu colocasse um A maiúsculo aqui, né? Compila, executa. E olha só, agora ele inseriu. Ué, mas a gente não fez um negócio? Então, o meu espalhamento está testando, mas o meu contains não está, né? O nosso contain não está fazendo esse teste. Isso daí é uma coisa interessante que a gente fez o contain aqui, né? Cadê o contain? Está aqui.
o nosso contém, ele está verificando, né, se um é igual ao outro, mas ele não está modificando o case. Aqui bastaria a gente pegar esse cara daqui, né, e modificar, passando sempre que for adicionar, adiciona ele como minúsculo, né, azar. Nesse caso aqui resolveria bastante para a gente. Isso aqui já estaria bom. Então esse aqui é um dos problemas da nossa implementação. Não vou entrar no mérito aqui dela por enquanto. Agora vamos imaginar o seguinte, eu quero colocar agora, adicionar a Angélica. Vou adicionar a Angélica. Vamos ver. Angélica. Olha lá que legal. Agora eu tenho o Antônio e a Angélica no mesmo pacotinho, né? Se eu colocar agora o Danilo. Olha lá, eu tenho o Rogério num, a Angélica e o Antônio no outro, e o Danilo no outro pacotinho. Então, eu estou fazendo um espalhamento legal, né? Eu estou espalhando bem os meus dados, e isso daí agiliza na hora que a gente for pesquisar. Então, quando eu for fazer as minhas pesquisas, por incrível que pareça, essa é uma grande solução de velocidade. A gente ganha bastante desempenho fazendo esse espalhamento, né? E essa técnica de espalhamento que a gente está fazendo, ela é extremamente importante. Quanto mais a gente conseguir espalhar os nossos dados, melhor vai ser a performance da nossa lista para achar isso daí. E ela consegue achar muito rápido. Então, esse conjunto que a gente está montando, que a gente está criando, quanto mais tivermos dispersão, né, espalhamento dos dados, e a gente conseguir chegar nesse dado rapidamente, mais interessante é para a gente fica muito rápido para buscar e resgatar os nossos valores. E isso é uma coisa muito boa. Olha só aqui uma ideia. Então, o que, que nós temos aqui? Esse cara que nós temos aqui é a nossa função de espalhamento. Então, ela é a nossa função de espalhamento. Então, ela é nossa função de espalhamento. Se essa função de espalhamento ela é ruim, ela não é boa, ela não espalha os dados, olha só o que acontece agora. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu vou comentar esse cara e eu vou retornar, return 1, por exemplo. Podia retornar 0, mas vou retornar 1. Compilei o meu código. Beleza, funcionando. Agora vamos rodar para ver. Na hora que eu executo, olha só, tá todo mundo em uma única posição dela. Então eu estou agrupando todo mundo numa posição. Isso não é legal, isso não é bom, é zero legal. Por quê? Porque agora, quando eu for ter que resgatar os meus dados, ele sempre vai ter que cair nessa posição e varrer todo mundo. E aí começa a ficar ruim. Então, uma função de espalhamento, ela tem que ser muito boa, de forma que a gente consiga criar um espalhamento ideal, né? Eu consiga dispersar os meus dados. Então, a gente vai falar agora sobre a função de espalhamento. Essa função de espalhamento, ela é baseada, na verdade, né? A gente criou aqui baseado na primeira letra, é uma técnica didática, obviamente, né? É boa, funciona, bacana, mas é didática. Mas o que, que a gente tem que pensar? A função de espalhamento, ela tem que ter uma característica muito importante. O dado, a informação que eu passo ali, naquele momento, ele tem que gerar um valor único, preferencialmente, ele não pode repetir. Então, sempre que eu passar para uma função de espalhamento, ele tem que pegar aquele valor e sempre achar um valor único para ele, para colocar. E da mesma forma, se eu pegar lá e for inserir um outro dado, ele tem que jogar e jogar na mesma posição. Por exemplo, se eu entro lá com o nome, sei lá, José, vou jogar lá o José. Peguei o José, né, fiz o cálculo dele, aí ele caiu na posição 5. Aí eu vou e tento fazer o cálculo do José novamente, mas quando eu faço o cálculo do José, ele não cai mais no 5, cai no 6. E aí? A gente tem um problema. Porque aí o funcionamento não vai ser correto. A gente não vai ter funcionamento correto da nossa função de espalhamento se ela não retornar sempre os mesmos valores para a entrada que a gente passar. Então, sempre que a gente passar uma entrada, então, sempre que a gente passar uma entrada, ela deve de devolver o mesmo valor.
Sempre que a gente passar uma determinada entrada, ela tem que devolver um valor. Vou fazer o seguinte, só para a gente poder testar, eu vou trocar de privado para público para a gente poder mexer lá na outra classe. Então, public. Mudei para public. Então, eu quero saber aí, por exemplo, agora, aonde entraria a minha palavra, né? Eu vou começar aqui a fazer o seguinte, né? Eu vou chamar a função primeiro, né? Então, conjunto, ponto, calcula, tabela, a gente vai passar aqui. Aqui eu vou passar vazio. E aqui a gente vai concatenar mais, 2 pontos, um espaço. Perfeito, mais. Vou tirar um pouco o zoom. Aí. Ficou grande, mas eu acho que ficou entendível, né? Então a gente substitui. Eu quero ver agora o que acontece aqui. Aqui dentro, a gente vai passar agora, olha lá, Antônio, Rogério, Angélica e o Danilo. Então ele vai mostrar o cálculo para a gente em cima dos nomes das pessoas que a gente está adicionando aqui. Compila, roda, e olha só, ele tem aqui na frente, sempre retornando 1, tá vendo? O 1zinho aqui na frente, sempre retorna 1. Isso não é legal, né? Ele sempre está devolvendo a mesma posição. Então, nossa função de espalhamento não está espalhando muito bem os nossos dados. O que a gente deve fazer? A gente pega isso aqui, né? Comenta e volta lá para o original. Vamos ver agora com a nossa técnica de verificar pela primeira letra da palavra onde que ela vai entrar, né? Compilou. Agora vamos lá executar novamente. Opa. O que está aparecendo de erro? Ah, tá. Linha 23. Chamada pela linha 11. Essa aqui não vai dar certo, né? Esse primeiro não vai rodar. Então, vou colocar aqui uma interrogaçãozinha só para rodar ali e tá tudo certo, porque ele não tem nenhum valor, né? Vamos executar agora. Agora deu certinho, bonitinho. Olha lá. Quando é A, ele entrou no 19. Olha lá, 19. Quando foi R, ele entrou no 10. Quando foi A, ele entrou no 19. Quando foi D, ele entrou na posição 22. Então, eu estou tendo agora um espalhamento bem bacana. Não quer dizer que esteja na ordem, nem preciso que esteja. Eu só quero que ele consiga acessar isso aqui rapidamente. E ele consegue fazer isso aqui muito rapidamente, né? Ele espalha e aí eu tenho os meus pequenos conjuntos. Eu estou dividindo o meu trabalho para poder pesquisar mais rápido. Então, se você imaginar aí, por exemplo, vamos cadastrar nomes, e aí você vai ver a frequência dos nomes. A gente vai ter algumas letras que tem uma frequência maior, né? O J tem bastante, porque tem muito José e João, o M de Maria também é muito, muito utilizado. A gente tem bastante L de Luísa, A de Antônio, né? São letras que são comumente na língua portuguesa, pelo menos, né, utilizadas nos nomes mais comuns. E aí a gente tem bastante disso daí. Mas só que, mesmo esse bastante, ainda é pouco se você juntasse tudo num pacotão só para pesquisar. A gente dividiu o nosso trabalho. Vamos dar uma olhadinha melhor como que, na verdade, isso daqui acontece, né? A gente conseguiu agora ganhar uma performance considerável, porque se eu espalhar bem os meus dados, isso daqui fica interessante, né? Fica bem pequenininho. E eu gostei, porque fica mais rápido de pesquisar. Não há uma percepção óbvia, né? É óbvio isso aqui, não há uma percepção de velocidade, porque a gente está lidando com poucos dados, né? Se a gente tivesse um volume de nomes bem
né, considerável, a gente iria ver que essa função de espalhamento é muito interessante para a gente e funciona muito bem, porque divide e acelera muito a velocidade do nosso código. E seria muito legal essa ideia. E a pergunta é, o Java tem isso aí? Pois não é que tem? Temos sim. Nós temos uma implementação também. Assim como a gente tinha implementação para manipulação de arrays, que é o array list, manipulação de listas, né, que a gente criou listas ligadas, duplamente ligadas, que a gente utilizou o linked list, e a gente vê que é possível, né? A gente vê lá para montagem de pilha tem o stack, para montagem de fila tem o queue, e a gente tem também um conjunto. O conjunto é interessante. Então vamos vamos migrar para o tipo do Java que manipula isso daqui. Então vamos ver e entender como que ele funciona, né? Então eu vou dar um arquivo, salvar como. Esse cara daqui eu vou chamar de testa7. E a gente vai testar os sets. Agora, a gente tem um conjunto que a gente vai utilizar. Então, para isso, eu vou ter que importar aqui. Import Java, ponto útil. E aí, agora, a gente vai lidar com os nossos sets. A gente tem que fazer a importação, então, do set. Só que antes de importar esse cara, vamos ver quem que é ele, né? Quem que é o set no nosso mundo aqui, né? Vamos dar uma pesquisada lá no set. Javadoc, set. E aí a gente tem aqui aqui temos do 11, perfeito. Vamos ver. Opa! A gente viu aqui que set é uma interface. Ele também tem lá aquele menor maior para a gente poder colocar o tipo. Legal, então a gente tem uma interface. Interessante, a gente tem uma interface, né? Vamos ver aqui as características dos sets, né? Eu tenho aqui uma possibilidade que eu tenho unmodifiable sets, que são os sets que não podem ser modificados, os conjuntos não modificáveis. Isso é legal. Então, quando eu quero devolver alguma coisa e não quero que a pessoa manipule, eu posso utilizar esse unmodifiable, e isso é bem interessante para a gente. Olha só os métodos. Eu tenho add, add all, clear, contains, contains all, cop off, equals, hash code, returns the hash code value of the set. Ele tem um hash code. O que é hash code, né? Vamos ver aqui. O que é hash code? Vamos ver aqui. Ele vai fazer o hash code de alguma coisa, né? Então, é um dos métodos, um tal de hash code. O hash code é dele. Vamos ver. Cara, hash code. Mas eu não sei de onde eu já ouvi esse hash code. Será que foi de object? Vamos dar uma olhada lá em object. Ctrl find. Hash code. É daqui mesmo que a gente viu o hash code. Olha lá. Return a hash code value for the object. Ele retorna o valor do hash code do objeto. Vamos ver aqui o que é o hash code. Bom, hash code é um valor, né, que vai retornar um valor do número. Opa! Então quer dizer que ele tem um cálculo que transforma o objeto em um número. Em números distintos para objetos distintos. Então, se eu crio dois objetos, mesmo sendo da mesma classe, eles devem de retornar hashcodes diferentes. Cara, vamos testar esses hashcodes primeiro.
Vamos ver o que é isso, que isso aqui bateu uma curiosidade, né? Vamos criar aqui um testa hashcode, né? File new Java. Então vamos fazer alguns testes. Eu fiquei curioso agora, porque tem alguma coisa estranha com esse hashcode aí. Vou chamar esse cara de testa hashcode. É isso daí que eu quero fazer. Testa hashcode, testa hashcode. Isso, perfeito. A gente vai colocar aqui dentro também, porque faz parte ali do sets, para a gente entender, né? Vamos ver aqui, como que eu posso testar um hashcode? Vou fazer aqui um system.out.println. Eu tenho um objeto, né, que a gente pode manipular, que é uma string. Então, eu vou colocar aqui Antonio. Já que é uma string, ela herda de object, a gente viu que hashcode tem object, então ponto hashcode. Tá lá. Perfeito. Então, se eu compilo isso daqui, rodo, ele gerou um número para mim. Perfeito. Então, quer dizer que se eu pegar e executar esse cara mais uma vez, né? Então, se eu executar ele mais uma vez, ele vai gerar o mesmo número. Perfeito, legal. Então, vamos fazer esse teste. Eu vou criar aqui uma string nome1 igual a Antonio. Perfeito. Opa, Antonio. Então, aqui vai ser nome1. E eu vou criar agora uma segunda string chamada nome2, que também vai ter o valor Antônio. E eu vou colocar aqui nome2. Logo, eles vão trazer os mesmos números, né? Compilando. Beleza. Ele trouxe os mesmos números. É alguma coisa estranha, né? Ele trouxe os mesmos números. Então, quer dizer que, se é Antônio, ele traz sempre o Antônio na mesma posição. Se eu utilizar esse tal desse hashcode, eu consigo jogar ele sempre na mesma posição. Perfeito, é isso que eu quero, né? Eu quero um cara que transforme uma string em número. Então, pega uma string qualquer, um objeto qualquer, e transforma em um número e joga ele numa posição específica. Eu faço o melhor espalhamento possível. Eu nunca vou ter duas coisas no mesmo lugar. Antônio é Antônio, ele não vai repetir. Então, é perfeito, era isso que eu queria. Legal. Então, a gente pode utilizar esse cara, o set. Então, a gente vai lá implementar. Então, aqui deveria ser set. A gente viu que a gente tem que passar o tipo, né? String. E a gente vai ter aqui o set e aqui string. String. Obviamente, a gente vai ter que trocar o adiciona, né? O adiciona por add. Então, troca todos aí para funcionar. Perfeito. E agora, o que acontece, né? Eu vou apagar esses negócios aqui, porque eu não vou ter mais a necessidade das tabelas, né? De mostrar o número, né? Isso aqui não vai ter mais funcionalidade para a gente. Deixa eu só apagar. Então, temos mais alguns. Mais um. Perfeito. Isso aqui não tem mais funcionalidade, que eu só quero ver o conjunto por si só. Aí, se eu compilar, eu vou ter um problema. Opa, olha lá. Qual que é o problema agora que a gente tem? Nossa, é testa 7. Deixa eu corrigir aqui. Testa 7. Perfeito. Esse era o primeiro. Mas ainda tem mais um. O segundo é que set is abstract. Sim, set é abstrato. Então, vai lá no início, é uma interface. Se é uma interface, não gera objetos. E quem que eu tenho que poderia utilizar? Olha só. Caramba, tem um monte aqui também, né? Opa, tem um tal de hash set. Eu estou usando hashcode, hash set. Faz sentido. Então, eu vou utilizar um hash set. Compilei.
Agora, ele não está encontrando esse cara. Realmente, ele não vai encontrar, porque eu preciso importar a classe. Vou lá e importo. Hash set. Agora, compilou. Perfeito. Legal, agora compilou. Vamos ver agora a execução dele. Olha só. Antônio, Antônio, Antônio Rogério, Angélica, Antônio Rogério, Angélica, Antônio Rogério, Antônio, Danilo e Rogério. Sim, ele está fazendo uma lista perfeitamente, porém agora ele não duplica. Então a gente tem uma lista que é, na verdade, um conjunto, e esse conjunto não duplica valores. Muito legal. Muito legal mesmo. Cara, isso daqui é muito bom, porque eu posso pegar um set e jogar lá e construir minhas coisas, né? Mandar em série, em série, em série, em série, em série, ele não vai duplicar. Perfeito, isso aqui é muito interessante. Então, quando eu preciso ter não duplicação de elementos, conjuntos, a gente utiliza o set, e o set tem uma interface, ele é uma interface, né? E a gente tem que usar a classe que herda essa interface, que utiliza essa técnica do hash, né, do número, que utiliza o hash code, que é o hash set, e ela vai fazer uma tabela de espalhamento. Essa tabela de espalhamento é o que a gente queria entender. Agora eu consigo espalhar os meus dados de uma forma muito rápida. Vamos voltar um pouquinho lá na nossa brincadeira, né? Que a gente estava vendo aqui. Vamos analisar o nosso código e vamos entender um pouquinho. O que nós estamos fazendo? Né? Eu vou dar uma modificadinha nele, só para a gente ver que, na verdade, fica mais simples, porque aqui eu estou utilizando umas coisas meio esquisitas, né? Essa linha ficou complicadinha. Eu acho, né? Na minha opinião, que essa linha ela ficou meio estranha. Eu poderia melhorar essa lista? Poderia. E se eu fizesse agora assim, list a gente está lidando com string, né? String. Então, eu estou dizendo o tipo da lista que eu estou lidando agora, e eu falo o nome dela. Esse daqui vai ser a lista. Estou chamando de lista. E o que ele vai receber? Vai receber isso daqui, ó. Então, eu posso fazer isto. E aí, agora eu falo lista.contains. Mesma coisa. Só que agora eu separei, né? Eu criei um objeto específico para receber o tabela.getIndice. Só isso daí. Foi essa linha daqui que eu acho que é bem interessante também a gente fazer. Facilita, né? Porque olha só, a gente colocando ela aqui, eu estou colocando ela mais espalhada, mas fica bem interessante. Agora, ó, a gente tem aqui o lista.add, eu estou adicionando na minha lista correta. Então, eu pego a lista que eu quero da minha tabela de listas, né? Da minha lista de listas. E a mesma coisa, eu posso fazer aqui, né? A gente pode fazer a mesma implementação aqui. Então, essa implementação a gente pode fazer nesse ponto. Então, olha lá, a gente consegue fazer de forma bem interessante. Fica separadinho, a gente cria um outro objeto, a gente está pegando de qualquer forma, então pode criar, isso aqui não vai ser a diferença mortal, né? Então, obviamente, é compilar alerta. List, né? Tem que importar. Só esquecendo de importar, né? Vamos importar. Pronto. Resolvido. A gente importou e já resolve. Tá lá. Eu acho que essa forma é uma forma bem interessante da gente lidar, né? A gente cria uma lista, um objeto para poder manipular, fica mais simples de ser visto. Isso aqui é interessante. Vamos analisar cada uma das nossas funções, né? Na hora que eu instancio, ele cria 26 listas, perfeito. Esse calcula daqui índice da tabela, essa função de espalhamento, né, que é a nossa função criada na mão, mas o Java tem uma implementação muito boa, que é a função hashcode, que ele calcula o hashcode da string ou do objeto, né, que ele recebe, e ele dá um espalhamento muito interessante, que cada um gera um número, né, e aí ele consegue espalhar esse cara muito bem, e isso é muito interessante para a gente.
Então, essa função de espalhamento nossa, a gente viu que ela tem que ser muito boa, que a função do Java ela é bacana, é bem implementada. E aí, o que, que acontece aqui com a nossa função de espalhamento? Ela tem tempo constante, né? Porque ela vai lá e pega o primeiro caractere e divide por 26 e analisa o resto, né? Ele devolve o resto da divisão por 26. Isso aqui é bem rápido, então é complexidade O de 1, né? É bem rapidinho. E esse contém daqui, eu vou lá, eu pego aonde está, pego a lista que eu quero. E aí sim, esse cara para pegar é um O de 1, né? Mas só que aqui ainda contém a O de N, mas só que é um O de N numa lista menor. Então a gente, na verdade, apesar de estar fazendo ainda um O de N, é um O de N menor do que o N total da lista, né? Da quantidade total do conjunto que nós temos é bem menor. A gente está espalhando. E quanto mais a gente espalhar, mais rápido isso fica. Então, se eu tiver uma função de espalhamento muito boa, que é a função hashcode, que é implementada no set, né? Perfeito, né, cara? Isso daí vai ficar muito, muito, muito rápido. E aí, por quê? Porque ele vai bater e vai pegar um objeto. Então, ao invés de pegar um grupo de objetos, eu vou ter um objeto aqui, mais um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e o índice vai rapidamente nele. Pô, se eu estou falando aqui, né, que eu estou utilizando o get, aqui quebrou. É aqui que quebra. Porque aqui o contains eu vi que funciona quanto melhor a minha função de espalhamento, menos elementos e mais rápido ele pega. E se a gente usasse uma função de hash de verdade, a gente teria uma quantidade gigante de elementos e ele iria pegar isso daí. Só que o meu get de uma linked list, você lembra como é ruim o get da linked list? Não? Então vamos voltar aí, vamos dar uma olhadinha nas nossas linked list. Então a gente tem a nossa lista duplamente ligada, né? Então vamos lá abrir. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver quando a gente estava falando de listas duplamente ligadas, que a gente estava vendo. O nosso método se chama pega. Vamos ver a complexidade do pega. Adiciona, pega. Opa! O de N. Problema, hein? Como que eu consigo transformar esse O de N em O de 1, né? Para ser certeiro lá e pegar imediatamente. Como que eu consigo fazer isso no nosso conjunto? Como que eu consigo? Com link de list eu não consigo. Por quê? Porque a link de list ela é boa para inserir e para remover no início e no fim. Quem que é bom para pegar? Quem que é rápido e pega com O de 1? A array-list. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente vai colocar aqui a array-list. Então, agora a gente vai usar, ao invés de link de list, array-list, array-list. Por quê? Porque o índice é rápido. Ele precisa pegar rapidamente nos índices. Então, um array list de link de list é, na verdade, o que a gente tem por debaixo dos panos aí, quando a gente está falando de um set, né? Ele é um array list de um link de list, e aí ele começa a ser extremamente rápido, porque o get nele é instantâneo. Lembra quando a gente montou nossa função lá de array, que a gente viu que o pegar, ele pegar numa posição é O de 1, complexidade O de 1, então agora com o nosso array list implementado, eu tenho certeza que quando ele fizer isso aqui, fica O de 1, e esse O de N daqui é pequenininho, com a nossa tabela de espalhamento, ele vai pegar um elemento, se tudo correr bem, no máximo 2 ali para pesquisar, e aí fica muito rápido, ele só pesquisa em um elemento, então fica O de 1. Então, a gente conseguiu agora, nesse momento, adicionar elementos sem ter duplicidade de forma muito rápida e remover sem ter duplicidade também. Por quê? Tanto adiciona, ele chama o get, agora é O de 1, e aí ele chama o contém, que a gente viu que transformou ele quase todo em O de 1, né? Pode ser um O de 2, né? O de 3 aí, mas ficou muito rápido, né? E o remove também, ele tem o get, que é O de 1, e o remove, na verdade, tem um contém aqui para verificar se existe o elemento antes de remover. Então, isso aqui também é rápido. E a gente conseguiu, dessa forma, entender que ficou muito mais rápido, e é por isso que a gente estuda os algoritmos e entende o funcionamento de cada uma de nossas estruturas. Tá aí a nossa brincadeira, a gente falou do último componente de listas que a gente tinha, e esse cara é muito legal, né? Então o set a gente pode utilizar, revendo o que a gente passou, a gente passou aí pelos conjuntos, pelas collections, o array, que é o padrãozão nosso, o array list,
a gente viu também as listas que a gente pode montar com ele. Então, a gente montou uma linked list. A gente viu que as linked lists podem ser montadas em forma de pilha ou stack, ou filas, como queues, né? Então, a gente pode ver isso daí e a gente viu o conjunto. Então, a gente viu aí mais uma estrutura que eu acho que é bem interessante e cada uma tem uma funcionalidade. Então, vamos relembrar rapidamente quais são. Quando eu estou falando de arrays, o array ele é rápido para pegar e devolver o elemento. Para inserir, ele não é tão bom, né? E nem para remover. Mas já as listas, elas são rápidas para você poder inserir e remover. Para pegar, ela não é, porque ela tem que pegar o primeiro e próximo, 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 como a gente viu. Então, ela é lenta nesse sentido. Então, voltando, array pega rápido, mas inserir e remover é ruim para ele. Listas. Listas são extremamente rápidas para a gente inserir e remover, porém, para pegar, ela é lenta. E set tem uma característica que não permite duplicidade e usa o melhor do array list e usa o melhor da linked list. Então, ele usa o melhor dos arrays e o melhor das listas para aumentar a sua velocidade e não permitir elementos duplicados. Então, a gente viu aí esse resumão. É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É bem bacana, eu curto bastante isso, né? Eu piro um pouco de vez em quando com isso, mas eu acho que é por causa de gostar. Então é isso. Fechamos esse pacote. E aí eu pergunto: temos dúvidas?